Olá, pessoal, novamente. Esse vídeo é um vídeo de dúvida, tá? Então, ele não é um vídeo obrigatório para assistir. Quem quiser ganhar um certificado. É um vídeo de complemento. Assim, a gente deixou em todos os vídeos um formulário de dúvidas. Aí os alunos do minicurso podem preencher, a gente recebe e a gente analisa se a dúvida pode ser respondida por e-mail, se pode ser respondido por um vídeo ou, quem sabe, uma live, dependendo da extensão do conteúdo e da dúvida, né, que foi colocada. Dessa vez é uma dúvida específica, eu resolvi fazer um vídeo, tá, para esclarecer. Eu vou apresentar para vocês. Então, a dúvida ela foi postada pela Priscila, da Universidade Federal do Ceará. Ela é do curso de Ciências Contábeis, que eu achei bem bacana estar participando do, do, do Diálogos, né? E a dúvida dela foi o seguinte: por que os chefes indígenas, em 1940, se tornaram parecidos aos militares? Porque eles decidiram maltratar o próprio povo. Então, assim, ela está falando especificamente da figura do capitão indígena, que foi criado pelo SPI, mas também é uma figura que perpassa aí uma longa duração, né? Durante o período colonial, a gente também tem uma figura chamada de Capitão Mor, que é um indígena, normalmente erigido pela colonização, né? Então, no caso do Capitão Mor, é uma especificidade diferente, né? Especificamente o capitão, que é erigido na época do SPI, a gente tem uma particularidade bem, bem específica. Esses capitães, eles não eram escolhidos pelo grupo, não eram escolhidos pela, pela aldeia, é, pelos indígenas, né? Eles eram escolhidos pelo chefe do posto indígena do SPI e posteriormente depois da FUNAI, né? Então, o capitão indígena, ele consistia em uma pessoa retirada do contexto do seu grupo étnico e, ao ser investido de autoridade pelo SPI, tornava-se uma liderança cuja instituição não se dava pela dinâmica própria do grupo, mas era reconhecida a partir da chefia do posto indígena. Então, esse capitão indígena, ele vai obedecer aos chefes do posto e aos funcionários do SPI, né? Então, era uma pessoa que muitas vezes era pega dentro do grupo ou às vezes até de outro grupo indígena e levado a essa posição, tá? Ele também sofria coerção para que pudesse fazer esse trabalho sujo aí que não que os funcionários do SPI não queriam fazer, como a gente vai analisar mais para frente, tá? O capitão indígena. O ponto de destaque é que a autoridade do chefe do posto, do capitão indígena, por ele escolhido, confrontava com a organização social dos povos indígenas, visto que o capitão indígena não reconhecia a liderança interna, mas era subordinado ao chefe do posto. E assim, em alinhamento à perspectiva Foucaultiana,
a instituição de um capitão indígena pode ser entendida como uma prática disciplinar. Então, tanto o SPI como a FUNAI, a FUNAI em menor grau, mas tinha essa tentativa de fazer com que os indígenas virassem brasileiros, né? Se integrassem na sociedade nacional. Esse conceito de integração é bastante utilizado também, de aculturação, é utilizado até princípios da década de 80. Então, a ideia era justamente trazer essa instituição que é típica da nossa sociedade, que seria uma espécie de polícia, né? Lembrando que esses capitães, eles eram também coagidos a estar participando desses trabalhos que eles faziam, né? Que a gente vai ver mais para frente que envolvem violência. Capitão indígena. A presença do capitão indígena é assim descrita no relatório. Esse trabalho que a gente trouxe aqui é um trabalho que fala do relatório Figueiredo, tá? Então, o relatório Figueiredo foi composto em 1967 e ele fez parte de uma comissão parlamentar que instaurou um inquérito, né, para apurar os abusos do SPI, tanto na questão de corrupção como na questão dos abusos de violência contra os indígenas, tá? Então, a presença do capitão indígena é assim descrito no relatório. Para mascarar a indiandez desses atos, invocava-se a sentença de um capitão ou de uma polícia indígena, um e outro constituídos e manobrados pelos funcionários, que seguiam religiosamente a orientação e cumpriam cegamente as ordens. Segundo a descrição apresentada, percebe-se que o capitão indígena tem um caráter policial, de modo que sua intervenção afeta a organização habitual da população indígena, devolvendo a ela um de seus componentes, reinvestindo de um outro poder relacionado aos interesses dos funcionários do SPI. O capitão indígena revela em sua participação tanto na vigilância como nas torturas sua negação de elementos identitários que o aproximam de sua etnia e sua crescente filiação aos interesses dos grupos que buscavam controlar as ações do SPI. O, Posteriormente vai ser criada a Guarda Rural Indígena, que faz parte também desse processo, né? A Guarda Rural Indígena pode ser vista no vídeo de contextualização sobre o período militar, em que a gente explica e como eles eram treinados para repreender os Krenak, que atrapalhavam a entrada da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O capitão indígena vem somente a ser instituído pela portaria do presidente da FUNAI, em 19 de abril de 2008, mas mesmo assim segue existindo em muitos grupos, né, no Brasil. Então, essa questão da militarização da questão indígena. Se a gente vê os funcionários do SPI, em sua maioria, e também na FUNAI, e hoje a gente está revivendo esse processo, em que a maioria dos cargos da FUNAI é acompanhado, estão presentes militares, né? Então, a ideia é militarizar os índios, nesse sentido também de fazer com que eles se integrem à à sociedade nacional, né? Que virem não indígenas. Que a gente tem mais imagens de capitães indígenas. E, ora para solucionar conflitos e liberar áreas para expansão, fez-se uso da violência física e um dos instrumentos para tornar esta violência eficiente foi a utilização do capitão indígena. Essa operação disciplinar agia no capitão indígena e através dele, que servia aos interesses dos funcionários do SPI e que se esquivavam da responsabilidade pela ação do capitão indígena, culpabilizando quando fosse o caso, né? Então, a figura do capitão indígena, ela era utilizada como um bode expiatório
para os agentes do SPI, né? Então, nesse sentido, eles utilizavam esses indígenas erigidos por eles, não participavam da lógica de erigir um chefe nos grupos, né, indígenas. Hoje a gente tem, por exemplo, até eleição para cacique, mas naquela época, sobretudo, você erigir um líder era alguém que tinha prestígio dentro do grupo e era escolhido, né, pelos clãs, pelas famílias, né. Há alguns teóricos que falam que há, de uma certa forma, hegemonia de uma família ou outra na escolha dos caciques, né? Mas, em geral, os caciques, eles tinham a tarefa, né, em alguns grupos hoje isso perdura, justamente não é poder de mando, eles têm um poder ligado mais a serem dadivosos, receptivos, né? Então, um dos grandes atributos do chefe é, por exemplo, fazer festas, ser da organização das festas. Hoje em dia, muitos grupos têm a monogamia também, por conta, às vezes, de imposição religiosa ou por escolha deles também. Mais antigamente, e hoje também ainda é comum, grupos indígenas terem a poligamia, e normalmente, entre os grupos tupis, a poligamia era restrita ao chefe, justamente porque da necessidade de ter mais mão de obras para ser dadivoso, fornecer alimentos e estar ajudando nas necessidades do grupo. Então, eu agradeço pela dúvida, Priscila, e qualquer coisa entre em contato pelo formulário de dúvidas e nos vemos em breve. Caso tiverem dúvidas, enviem para a gente.